E aí, eu sou Pedro. Bom, no vídeo passado eu passei algumas ferramentas simples para aprender lógica de programação e aquele vídeo, apesar de ser muito instrutivo, ele tem algumas coisinhas que faltaram ser mencionadas lá. E aí, como o vídeo já estava muito grande, eu resolvi fazer uma parte 2. Então, essa aqui é a parte 2 de como aprender a programar, né? Quais são os passos que você tem que tomar para aprender programação. Bom, partindo do ponto que você já assistiu a parte 1, pegou as ferramentas e já sabe o que fazer para aprender a lógica de programação, vou passar algumas ferramentas que você pode escolher para poder alcançar o objetivo e construir o projeto que você quer propriamente. Então, nesse vídeo eu vou passar algumas linguagens de programação, quais as funcionalidades dessas linguagens de programação, e aí fica a seu critério escolher a linguagem de programação a partir do projeto que você quer construir. Antes de começar a escolher a linguagem de programação, você tem que pensar no projeto que você quer construir. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para si mesmo é qual o problema que você quer resolver, ou qual o projeto que você quer construir. Então, se você quer construir um site, por exemplo, uma página web, existem algumas linguagens que são melhores para construir páginas web. Se você quer construir um aplicativo para Android, existem algumas linguagens que são melhores para construir aplicativos para Android. A mesma coisa para aplicativos de iOS, aplicativo de computador. Se você quiser criar uma skill para Alexa, quem sabe. Cada um desses problemas, dessas áreas, por assim dizer, tem a sua própria linguagem de programação. Como você faz para escolher essa linguagem de programação? Pensar em qual projeto você quer construir e qual o seu objetivo principal. Segundo, a partir desse projeto você pesquisa quais são as linguagens de programação mais utilizadas na área do projeto que você quer construir. Por quê? Geralmente uma linguagem que é a mais utilizada, ela vai ter mais suporte da comunidade, vai ter mais membros ativos naquela comunidade e fica mais fácil de você tirar dúvidas por meio de fóruns e algumas coisas assim. Às vezes tem mais tutoriais disponíveis no YouTube, por exemplo, mais cursos, mais livros. Tudo isso depende do nível de popularidade da linguagem de programação que você escolher. Outra coisa importante para se considerar é a curva de aprendizado. Existem linguagens de programação que são naturalmente mais difíceis de você pegar do que outras. Então, por exemplo, Python e Java. Você consegue desenvolver inteligências artificiais com as duas, só que Java é uma linguagem que é muito mais difícil do que Python. E Python é uma linguagem que hoje em dia é mais popular. Então, pode ser interessante você ir atrás de Python por ser uma linguagem mais fácil e por ter uma comunidade mais ampla. Outra coisa importante, mas isso se você quiser seguir profissionalmente na área de desenvolvimento, é verificar qual que é a empregabilidade para quem tem proficiência na linguagem de programação que você escolheu. Não adianta de nada eu saber muito de, sei lá, Fortran, que é uma linguagem de programação que é antiga, tem suas vagas hoje em dia, mas a oferta é muito menor. Você só vai conseguir uma vaga de emprego em Fortran se você tiver proficiência altíssima, porque a concorrência para uma linguagem que tem poucas vagas, ela é muito alta. Agora, Python, por exemplo, Java, JavaScript também é outro caso, são linguagens extremamente populares, que tem muita vaga, muita oferta de trabalho, alta empregabilidade. Outra coisa importante é avaliar se a linguagem é compatível com as tecnologias que você pretende usar. Então, não adianta nada eu querer aprender Swift, por exemplo, se eu vou desenvolver aplicativos para Android. Swift é uma linguagem de programação que ela foi desenvolvida pela Apple para desenvolver aplicações para produtos Apple. É importante lembrar disso, né? Se você quer desenvolver um aplicativo para o seu iPhone ou para o seu iPad, você tem que aprender Swift, muito provavelmente. Feito isso, é só verificar se você consegue atender suas necessidades com a linguagem de programação que você escolheu e pesquisar por cursos no YouTube ou livros e buscar aprender a linguagem de programação do jeito que você puder, do jeito que você achar melhor. E isso vale para cursos no YouTube, cursos na Udemy que você pode comprar, pode pagar, você pode procurar também pela documentação oficial da linguagem de programação que hoje em dia está tudo disponível na internet e majoritariamente de graça. Você só vai precisar de um computador e do seu esforço. Outro exemplo que você pode seguir para achar a linguagem de programação ideal para você construir o seu projeto é pesquisar no próprio ChatGPT. Às vezes ele pode te dar algum insight ou alguma ideia que pode ser interessante para a construção do seu projeto, desde a escolha da linguagem de programação até a recomendação de bibliotecas e tal. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Supondo que eu tenha várias tabelas de Excel e precise fazer alguns scripts de manutenção nessas tabelas. Eu preciso que essas tabelas se atualizem automaticamente. Então eu posso pedir para o ChatGPT qual a melhor linguagem de programação para poder mexer com tabelas no Excel.
E aí nesse caso aqui ele já está me retornando algumas, tá vendo? Por exemplo, Python é no caso que eu uso para manipular tabelas de Excel. Ele dá aqui as bibliotecas, né? Pandas, OpenPyExcel, ExcelTorch, Excelutics. Vantagens: fácil de aprender, ampla comunidade, poderoso para manipulação de dados e automação de tarefas. Tem das vantagens, certo? VBA ele já é integrado ao Excel, então você consegue automatizar direto no próprio Excel sem precisar instalar nada. O R ela é muito boa para análise estatística, é uma linguagem de programação focada em estatística, então também é outra opção. Node.js você consegue integrar ele com facilidade em aplicações web, porque é uma linguagem que ela é feita para desenvolvimento web, né, de sites. C# tem integração forte com o ecossistema Microsoft, porque é uma linguagem de propriedade da Microsoft. E Julia é uma outra aqui que ela recomendou, eu nunca mexi com ela, não sei dizer qual que seria a vantagem da Julia, mas ela fala que tem alta performance para cálculos numéricos, então processar grandes volumes de dados e tal. Então, uma linguagem de programação é uma ferramenta, assim, não adianta você querer usar a linguagem que você gosta só porque você gosta, ou usar aquela que você sabe, você tem que usar a ferramenta que se encaixa melhor com a tarefa que você quer fazer. Então, existem essas sugestões aqui para esse caso. Agora, deixa eu alterar esse prompt aqui, ó. Se eu, em vez de querer modificar tabelas Excel, se eu quisesse fazer um site, algo mais simples, certo? Ele vai me recomendar aqui, ó, HTML, CSS, não são linguagem de programação, tá? Isso aqui é HTML, é uma linguagem de marcador, mas você usa ela para estruturar o HTML para estruturar o seu site, o CSS para estilizar o seu site, o JavaScript que eu já mencionei antes, o Python também já mencionei antes. Aí ele fala dos frameworks aqui também, ó, Django e Flask, que são comumente usados, né? Ruby, PHP, Java, C#, TypeScript, que é basicamente um JavaScript só que com esteroides. São opções, tá? Você pode ter opções. E aí, a partir dessas sugestões aqui, você pode perguntar de repente qual tem o maior suporte da comunidade. Qual linguagem tem o maior suporte? Vai falar do JavaScript, né, e do Python. Então, elas são relevantes se a gente quiser construir um site. Tá falando do Java também, PHP e tal. Então, você consegue refinar um pouco melhor o que você quer aprender a partir do ChatGPT. Supondo que eu tenha escolhido Python para aprender, porque é uma linguagem que é versátil, eu posso construir várias coisas com ela. Posso pedir para o ChatGPT também fazer um roadmap para me aprender a linguagem. Então, faça um roadmap. Para quem não sabe, é uma trilha basicamente para você seguir e aprender com mais facilidade, para que eu possa aprender Python desde os fundamentos, sintaxe básica, estrutura de dados, as funções. E aí você consegue ir buscando por esses tópicos para você aprender ou no site da comunidade daquela linguagem, né, em algum fórum, ou na própria documentação oficial dos desenvolvedores dessa linguagem de programação, ou cursos online aqui, como está mencionado, né? Tem o Coursera, tem o Udemy, tem a edX, tem o YouTube também. Ele recomenda alguns livros, comunidades, fóruns e aqui alguns sites também para prática. Então o ChatGPT consegue trazer esse apanhado já completo, já praticamente mastigado para você e bem mais facilitado para você começar a aprender. De novo, uma linguagem de programação é apenas uma ferramenta e você tem que usar a ferramenta que se encaixa melhor para os seus objetivos. Então é importante lembrar disso quando você for escolher a sua linguagem de programação e lembrar que ela tem que encaixar, ela tem que servir para o projeto que você vai construir, beleza? Eu fico por aqui, obrigado para quem assistiu até o final, por favor se inscreve, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão do que eu posso fazer aqui no canal, por favor deixe um comentário, e é isso aí, valeu, falou!